Que bolo, rapaz, que bolo. Aquele que tinha aí nessa casa. Não tinha bolo nenhum na minha casa. Com 81 anos de idade, rapaz, fazer bolo é desperdício. Arriscado o velho assoprar o bolo, sair a dentadura junto com o sopro, e aí é melhor não ter. Uhum. Então, boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Viviane. Seu Roberto ou Consuelo? Eu acho que a Consuelo entrou depois de mim. Qualquer dia ela vai entrar no final do estudo. Vai infartar. Você vê que eu dei boa noite para ela, não foi ela que deu boa noite para mim. Qualquer dia a Consuelo vai entrar no final do estudo. Ainda corrigir e fazer a prece de encerramento. Bom, vamos lá fechar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo. E agradecer esta oportunidade, Jesus amado, de podermos estar estudando mais uma obra da tua doutrina. Justamente, Senhor, o primeiro livro da tua doutrina. Tenhamos a consciência de assimilar, armazenar tudo que for estudado na noite de hoje, trazido pelo nosso irmão Afrânio, e por todos aqueles que colaborarem com sugestões, com ideias, fortalecendo o nosso conhecimento e que coloquemos em prática no nosso dia a dia, divulgando a nossa doutrina, dizendo aos outros que desejarem te conhecer melhor, passar com tranquilidade, com simplicidade aquilo que já conhecemos de ti, Senhor. Jesus, te pedimos pelos nossos irmãos contaminados pelo Covid e por esses outros vírus que estão assolando a humanidade. Pedir a tua presença junto daqueles que se encontram em fase terminal, acompanhando, ajudando no desencarne de cada um. Te pedir por nós, Senhor, estamos presentes e aqueles que ainda chegarão, para aqueles que não conseguirão chegar por algum motivo. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas, que todos recebam a tua luz e a tua paz, Senhor. E assim, mestre amado, daremos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje com a tua presença junto de nós. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Te pedimos, Jesus, muita saúde, muita paz e muita luz. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Bom, gente, boa noite para todos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Estão me ouvindo bem? Estou. Hein? Eu estou. Aqui, na segunda-feira estavam reclamando do picotar, né? Hoje nós estamos na pergunta 435. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, prima. Boa noite. Bom, pergunta 435 do Livro dos Espíritos, né? Continuando o assunto do sonambulismo. Eu já não aguento mais esse assunto. Eu tenho que acordar para parar o meu sonambulismo. Ainda falta 4 perguntas, se não me engano. 4, 5, 6, 7 e 8, né? Mas vamos lá. É interessante que é bastante esclarecedor isso, porque nós tivemos a Viviane, logo no primeiro dia dela, querendo saber sobre o sonambulismo. Foi importante, está sendo importante esse estudo. Então, realmente... Se os espíritos colocaram aqui, é que realmente, né, é muito necessário. Exatamente. Nada está perdido. Elisa... Eu posso ler, Hein? Eu posso ler, que hoje eu estou com o Livro dos Espíritos aqui na minha mão.
E nem sempre eu estou com livros em mãos. É que você está falando, está dando eco, picotando, dando eco. Tá picotando. Você pode... Não entendi o que você falou. Eu estou te perguntando se eu poderia ler, se eu posso ler. É que para você Só ler, que eu você acho tá que não vai ser uma boa ideia. você tá picotando. Tem que ser quando você parar de picotar. Você está Porque senão ninguém vai te ouvir. Não vai entender, tá? Quando Isso você fala, pode ser a sua internet. Isso pode ser a sua internet. Então, de repente, o que a Elisa falou, um fone de ouvido, de repente, solucionaria. Né? Exatamente. Tá? E você lê, Viviane, vai ficar, né, picotando as pessoas, tá? Quando você colocar um fone de ouvido, a gente vê. Se der para você, não tem problema não, tá bom? Tá certo. Agora não picotou, tá vendo? Vamos lá, Elisa. Porque talvez é porque a posição que fica o celular, né, essas coisas assim, também pode acabar. Porque eu também ouço barulho, assim, de vocês também. Muito. Pois é. Então, bota um fone que você vai ver como melhor. Esse meu mesmo, né, se eu tirar o fone aqui, é uma barulheira tremenda. Eu uso ele com fone, é uma beleza. Tá? Quando você puder, bota um fonezinho, e aí você vai ver a diferença que é. Tá joia? Inclusive, no meu caso, eu tiro a imagem para ajudar melhor ainda o som. Tem isso também. Às vezes a imagem, a transmissão não está legal, a internet está legal. Teve uma aula aí mesmo que eu tirei a imagem. Fiquei todo tempo sem imagem, o seu Roberto tira. Porque às vezes, tirando a imagem, melhora também a qualidade da transmissão. Tá? Não sei se é teu caso, não, mas o caso do seu Roberto, comigo já aconteceu. Só que o meu acusa aqui, ó. Se fala, tipo, transmissão ruim. Aí eu tiro a imagem, melhora, né? Conexão ruim. Né? Fala agora, Viviane, você tirou a imagem. Fala aí para a gente ouvir. Oi, eu posso ler a pergunta 435? Ainda continua picotando. Ainda continua picotando. Menos que antes, mas continua picotando. Melhorou um pouquinho. O fone de ouvido vai consertar isso, com certeza. Amanhã eu vou na rua, aí eu vou aproveitar e já vou ver isso. É porque eu sou surda de um dos ouvidos, então eu evito usar fone de ouvido até por causa disso, mas aí eu vou botar no outro lado só. Mas tem que ser fone de ouvido com microfone, não pode comprar microfone. O normal, não. Para falar, né? Esse aqui. E assim, então, sabe o que você faz? Você bota só de um lado. Eu coloco um só e prendo o outro aqui dentro da blusa para não ficar solto fazendo barulho. Entendeu? Bom, vamos lá. Entendi. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Nós estamos na pergunta 435, que diz assim: pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? É uma pergunta assim óbvia. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? Se os encarnados só veem espíritos, eu quando me olho no espelho, estou olhando um espírito. Então, e aí por diante. Então nós, na Emancipados da Alma, podemos ver espíritos? É uma pergunta bem óbvia, né? Não tem como, né? Agora o problema é como nós estamos vendo, como nós estamos compreendendo isso. Porque ver é um detalhe. É muito, né? O ver é uma coisa, o compreender é outra diferente, né? O entender, né? E é o que vai falar aqui até na resposta, né? Que a resposta está muito completa, mas eu peguei uma carona ali no Miramês, porque essa página, poxa vida, eu tinha que ter botado hoje de manhã logo no estudo, e eu acabei esquecendo. Eu jurava que eu tinha botado a propaganda do estudo hoje de manhã junto com essa página. Nem a propaganda eu botei agora, né? Não sei por que isso, não sei o que houve. Acho que eu ia colocar alguma coisa que me tirou a atenção. Né? Então, nós vemos outros espíritos quando estamos sonhando? Claro que sim, né? Vemos. Mas nós compreendemos que são espíritos que nós estamos vendo dentro da concepção que não são encarnados, tá? Vamos separar agora o encarnado como encarnado à parte.
E muita gente, tá, não tem esse conhecimento que nós temos aqui, do saber se estamos falando com o desencarnado ou com o encarnado. Então, nós que já conhecemos o Espiritismo, quem conhece o espiritualismo e estuda a tal da projectologia, é isso? Que o Valdo Vieira criou, né? Sabe que a maioria dos casos que nós nos encontramos no outro lado são com desencarnados, ou seja, espíritos. Né? Então, mas quem não sabe disso? Quem não sabe disso, geralmente vai pensar o quê? Não, eu vi, um encarnado, uma pessoa igual a mim. Isso é tão interessante que no Livro dos Médiuns, a primeira pergunta que há no Livro dos Médiuns, que inicia o Livro dos Médiuns, é uma pergunta a respeito disso, logo depois da introdução. Alguém se lembra dessa pergunta? Espíritos. Isso. Primeira pergunta do Livro dos Médiuns, a espíritos. Porque se eu não sei se eu não acredito nessa existência, se eu não compreendo, eu vou ter muita dificuldade. Né? Então, Kardec começa a espíritos. Né? Alguém tem o Livro dos Médiuns aí? Você tem, Elisa, para ler só um parágrafozinho? Isso aqui vem agora, viu, gente? Não estava no programa, não. E por um acaso eu estou com o Livro dos Médiuns na mão, né? Eu descobri por que agora está na minha mão. Está aí na tua mão, Elisa? Tá, tô pegando, né? Pô, tua na mão não estava, não. Estava na prateleira. Viu, Consuelo? Ô, Viviane, você que é nova aqui, a Elisa tem uma biblioteca mágica dela. Olha lá, a Elisa tem uma biblioteca tão grande que ela é toda computadorizada e toda eletrônica. Aperta o botão, a prateleira onde está o livro tal, desce, vem até a mão dela. São milhares e milhares de livros. Então, a Biblioteca Nacional tem inveja da biblioteca da Elisa. Tá? Ela está acreditando. Vocês são sonâmbulos. Vocês são sonâmbulos, né? Vamos lá, Elisa. Bom, capítulo 1. Oi. Desculpa cortar. Eu sonho muito com pessoas desencarnadas. Muito, frequentemente. Não, mas não é que você sonha, não. Você vai se encontrar com essas pessoas. Há encontros, bate-papo. Entendeu bem? Que não são desencarnados. Você falou a palavra, não são mortos. Né? E essa pergunta que o Kardec faz no início do Livro dos Médiuns, geralmente é isso, porque você sabe que é desencarnado. Há muita gente encontra com a pessoa e não sabe. Ele fala assim, eu encontrei com fulano hoje. Ele já morreu, mas eu tive com ele. Como o fulano ainda fosse um encarnado. Isso acontece muito, né? E essa consciência que é um desencarnado tem muito a ver com a nossa pergunta 435. Que a gente, quando emancipa da alma, que é o sonhar, tá? Você começou agora o estudo, veja bem, quando você emancipa da alma, ou seja, o espírito sai do corpo à noite, quando você dorme, tá? A primeira faixa, digamos assim, primeiro degrau dessa emancipação é o sonho, uma coisa mais terra a terra. Depois disso vem o que nós estamos estudando, que é o sonambulismo, que você se desprende mais, vai a outros lugares, anda muito mais, tá? E o terceiro degrau, que é o máximo, é o êxtase. O êxtase, a gente vai em mundos maravilhosos, etc, etc. É o próximo estudo. Daqui 4 perguntas a gente começa esse assunto. Tá? Então, geralmente, no sonho, a gente ainda está assim, mais próximo do corpo, um negócio mais próximo de nós. Né? Até quem nós vamos ver também, mesmo desencarnado, é mais chegado a gente. Agora, quando é o sonambulismo, não. A gente voa mesmo, vai longe. Vai longe mesmo. Deu para entender mais ou menos? O sonambulismo, o espírito está mais livre, mais solto. Ele tem também maior assim, poder de ver, de visão no plano espiritual, o sonambúlico. Tá? Ele tem a visão dele é mais ampla, porque ele está mais solto do corpo. O espírito está mais livre. Quanto mais livre está o espírito, mais ele consegue tirar do plano espiritual. Tá? Bom, vamos voltar. Deu para entender?
ou enrolou muito? Olha lá, conexão ruim, mudar para áudio. Meu telefone está mandando aqui. Pode falar. Eu quero te fazer outra pergunta. Me desculpe, pessoal, se vocês acharem que eu estou saindo um pouco da linha, mas é porque essa questão dos sonhos, do sonambulismo, é uma coisa assim que tem muito a ver comigo por eu ter essa questão desde de criança, né? De levantar. Eu já tive, hoje eu tomo remédio para isso, entendeu? Por isso que eu não levanto mais. Mas eu tenho sonhos, muitos sonhos, eu sonho vários sonhos numa noite só e eu acordo lembrando de tudo. E assim, acontece muito comigo de eu sonhar e acontecer uma coisa, sabe? O sonho tem tudo a ver com alguma coisa que acontece um dia, 2 dias depois. É como se fosse um aviso. Entendeu? Isso é sonho premonitório, tá? Premonitório, eu acho que é isso, né? Você vai ver uma coisa que vai acontecer, né, futuramente, né? Isso tudo são coisas que, né, o espírito alcança, não o encarnado, né? Que o sonho é o espírito. Né? Você tem essa condição, não é todos que têm, eu mesmo não tenho. Não me lembro de nada que eu sonho. Tá? E você, veja bem, é um exercício. Você vê espíritos assim em vigília, tem alguma coisa de mediunidade ou não? Não, quando eu estou acordada, não. O que acontece? Depois que eu comecei a estudar o Kardec, né? Porque com meu ex-marido eu estudava Kardec, mas eu ainda não sabia muito pouco. E ele sempre me estimulou muito porque ele achava que eu era muito, assim, que eu questionava muitas coisas além, que ele achava que eu tinha muito que ensinar essas coisas, eu que não mergulhava nada disso. E aí, eu até perdi o foco que eu ia falar, desculpa. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber alguns sinais, entendeu? De coisas simples. E esses sinais me avisavam coisas que aconteciam assim, sabe? 2 dias, no dia seguinte, na mesma semana, entendeu? Eu sempre comecei a ter sensações muito ruins, às vezes andando na rua, muito bem, sabe? Pensando em nada, um passeio, daqui a pouco eu senti uma angústia muito forte, me viu uma imagem de uma pessoa na cabeça. Né? Isso só depois que eu comecei, porque assim, eu também frequento Umbanda, já tem um tempo que eu não vou, né? Mas eu acho que o Kardec é muito importante o estudo do Kardec e eu não quero nunca deixar de lado esse estudo, porque eu acho que é extremamente você vai se importante. Você vai se entender, vai se compreender com o tempo. Não adianta agora ficar te falando muitas coisas, porque isso você vai ter que aprender, ler, estudar, aí você vai se colocando nas situações e vai aprendendo, entendeu? Porque é muito assunto. Né? A ver, se você tem uma ideia, nossos estudos aqui, esse grupo de estudo aqui, se reúne há mais ou menos 20 anos, 2, 3 vezes por semana para estudar. E sempre tem assunto. Você vê que toda aula aqui o assunto rola, né? Rola com variedades, né? Graças a Deus. Então, você vai vendo, você vai ouvindo, vai se colocando no lugar, tá? O que eu te perguntei sobre mediunidade é que o sonambulismo também ajuda a pessoa no treinamento para mediunidade e vice-versa. Mas isso aí depois a gente vai conversando, porque senão não tem nem aula, né? Tá bom? Vamos lá? Tá bom, desculpa, tá? Não, tudo bem. Vamos conversando. Aos pouquinhos a gente vai se encaixando aí. Vamos lá, Elisa. Então, pergunta do Livro dos Médiuns. A primeira pergunta do Livro dos Médiuns, que diz assim: há espíritos? Aí responde: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles.
Geralmente são figurados como os seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. O primeira linha que mais interessa a gente aqui, né? Mas a resposta é essa aí. A dúvida que concerne a existência do espírito tem causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Tá? É isso aqui que ter na resposta da questão aqui do sonambulismo. Tá? A pessoa está lá, tá vendo, se lembra às vezes, se lembra de tudo, mas às vezes nem acredita que existe espírito. Né? Espírito. Acha que é uma coisa à parte, um ser à parte. Quando nós falamos em qualquer coisa relativa à religião, à religiosidade, tá? Nós estamos falando de algo relativo ao espírito. Né? Quando o católico fala de um santo, ele está falando de quem? Não é de um vivo. Que São Jorge venha me ajudar. São Jorge não está ali na esquina sentado. São Jorge é uma entidade. Se é uma entidade, é o nome que deram o quê? Para um espírito. A pessoa lá na Ubanda usa essa palavra, uma entidade, é um espírito. E a gente lida o tempo todo com isso, mas quem realmente tem dificuldades, né, é ignorante acerca desse assunto, vê e não acredita. É a coisa mais interessante, né? Então, alguém quer comentar alguma coisa aí? É por isso que Kardec faz a pergunta: há espírito? Se a gente não acreditar que a existência de espírito, não adianta nada. Né? Que médio é esse, né, senhor? Não é médio, é um quarto, não é médio. Vai ficar difícil do elemento vir acreditar, né? No caso que a Viviane está falando, dos sonhos que ela tem, e que nós também sonhamos. Sonhei com fulano, sonhou com, né? O espírito, mesmo encarnado. Sonhou com o espírito, exatamente. Então, como nós acreditamos na existência do espírito, nós sabemos que estamos sonhando com o espírito. Para nós é mais fácil, né? Sim, sem dúvida. Sei lá, 90% da humanidade tem mais a ver com isso que está no final da resposta aqui dos espíritos, né? A maioria só conhece a história pelos romances. Apenas os conhece os espíritos através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Mas não liga uma coisa a outra. A pergunta do Kardec tem muito a ver com isso, essa ligação. Fala. O sonho, às vezes, não pode ser só um sonho? Tem o sonho de parte, digamos, geralmente, quando nós deitamos e começamos a entrar nesse período que tem uns nomes técnicos, científicos, que eu não me lembro, tá? A primeira fase do sonho, geralmente é muito ligada às coisas materiais mesmo, ao nosso dia a dia. As nossas alegrias, quando eu sonho, por exemplo, com uma pessoa que faleceu, às vezes não pode ser só um sonho, um produto da mente, não. É sempre um encontro com esse espírito. É sempre um encontro, senão não estaria lá. A não ser que você veja só uma imagem que não fala, que não faz nada, e mesmo assim é difícil saber se a imagem também não é o espírito. Então é sempre o espírito, assim. Né? A nossa preocupação do dia a dia é aquele negócio cheio de um códigozinho de barra, assim, né? Essas coisas, não. Isso o espírito está preocupado mesmo, está aflito para pagar a conta. Se eu sonhar com uma pessoa que desencarnou, é realmente um encontro. É um encontro. Desencarnado e encarnado, né? Também. Encarnado também, conselho. Também? Também. Você às vezes sonha com um tio seu, exemplo, né? Que mora lá em Belém. E hoje eu sonhei com o tio fulano. Não, esteve com ele mesmo. Ele também fez a ligação, ele estava, de repente, né, querendo falar contigo, né? E chega lá. Isso aí, nós até falamos sobre um pouco isso, a tal da telepatia entre encarnados. Né? A pessoa entra na mesma frequência que a outra e consegue uma alcançar o pensamento da outra. Isso é difícil? Mas existe. Exemplo, você já leu Samambaia do Basculhante? Já. O livro que o seu Roberto mais gosta. Né? Gente, a Viviane, tá? Violetas na janela, a gente que brinca aqui, tá? Com Samambaia do Basculhante.
Violeta na janela é o espírito Patrícia. E essa tia dela, que é a Vera Marinzec, sei lá, que traz os livros dela, elas tinham já, ela encarnada, ela e a tia se comunicavam algumas vezes por telepatia. Ela na casa dela, a tia dela lá na, né, não sei se era a mesma cidade ou não, quer dizer, encarnado para encarnado também. Não é boa. Lógico que isso não é tão simples, nem todos estão aptos para isso, né? Mas acontece também. Tá? Olha aí que coisa interessante. Já imaginou, conselho? Você queria falar com teu filho, com o Rafael? Eu Rafael, quero falar com meu irmão, que ele está você lá no anda fazendo, Canadá. Rafael? Hein? Rafael, o que é que tu anda fazendo, Rafael? Ele, mãe, me deixa em paz. Até telepaticamente, mãe, me deixa em paz. Exatamente o que ele vai falar. Afrânio, fala, Cláudia. Mas me diz uma coisa, eu posso sonhar com uma pessoa que está encarnada? Claro, é o que eu estou falando aqui. Pode também, já o Roberto falou. Sim, mas eu estou sonhando com a pessoa que mora em algum local, e aí, mas ela não necessariamente está sonhando comigo, né? Bom, veja bem, Cláudia, se há um encontro, é porque a frequência, entendeu? Se igualou ali, se ajustou. A pessoa pode não se lembrar. Tá. Entendeu bem? Ou você pode não se lembrar. Se eu sonhar com a pessoa, assim, uma amiga, né? Aí falar, eu sonhei com você essa noite. Não. Inclusive, eu também já recebi uma ligação de uma amiga que mora na Ilha do Governador até, falando, Cláudia, essa noite sonhei com você. Poxa, foi um bom sonho. Mas eu não lembro se eu sonhei com ela. Só que ela... Não, a gente nem sempre lembra não, Cláudia. É muito difícil, tá? Mas a sintonia, a frequência igualou. Houve a sintonia, houve o encontro. Tá? Pode ser um grupo. Né? Entendi. Alguém que mais quer falar alguma coisa? Eu quero, Frânio. É porque esses assuntos... a Viviane, tá me ouvindo? Tá picotando de novo. Vai, fala. Tá me ouvindo? Tô. Então, uma das vezes é um depoimento que eu acho que vale a pena, assim, pessoal, já que a gente está nesse assunto... Viviana, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Está picotando demais. Vai lá mais devagar para ver se dá certo. Eu posso dar uma ajuda para ela só. Viviane, depois que você terminar o estudo, que o Afrânio colocar no grupo, colocar no grupo, você tenta assistir para você ver como está saindo a sua voz, para você ver que a gente não consegue te entender. Só para você ver como está saindo, para você tentar consertar. Está muito ruim. Eu vou ver essa questão do fone na próxima reunião. Vocês estão me ouvindo? É porque eu também, às vezes, estão ouvindo? É que eu não paro, às vezes eu estou agitada também. Mas eu estou prestando atenção em tudo, né? Vocês estão me ouvindo ou está picotando agora? Agora está fácil. Fala devagar, vamos ver se a gente consegue compreender. Então, dentro desse assunto, eu tenho um depoimento que um certo dia eu acordei... Ai, meu cachorro. Melhor deixar. Viviane, piorou. Estão me ouvindo? Desculpa, gente, me perdoa. Meu cachorro agora... Estão me ouvindo? O cachorro, pensei que fosse o som mesmo. Foi ele. Eu latindo. Estão conseguindo me ouvir? Que se não estiverem conseguindo, eu não quero atrapalhar. Está muito ruim, Viviane. Está muito ruim. Tem hora que fica bom, tem hora que fica ruim. Agora estava bom, mas ainda há pouco antes do cachorro latir, já estava ruim de novo. Né? Mas o que a conselheira falou, você vai notar que realmente fica difícil de compreender. Né? Você falou de um depoimento... Eu vou resolver isso. Eu vou resolver. Agora falou normal, eu vou resolver. Quer dizer, tem hora tá bom, hora tá ruim. Né? Tenta escrever no chat, ô Viviane. Vai, tenta que daqui a pouco a Elisa lê. Tá? Tenta escrever que aí a gente fica mais fácil. Elisa, vamos lá. Na próxima reunião,
vamos continuar. Afrânia, vamos continuar agora aqui no Livro dos Médiuns e vamos voltar para o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, para ler a pergunta e a resposta e ler o Miramês, né? Tá bem, então deixa eu guardar aqui. Não vai dar tempo de ler o Miramês, não. Vamos ler. Tá. Então, pergunta 435 do Livro dos Espíritos. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Isso é uma pergunta. Nós perguntamos se há espíritos. É a primeira pergunta. Se a pessoa não acredita, vai ver e não vai saber que há, né? Mas foi ali que nós começamos o aquecimento. Agora vamos ver a resposta. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Bom, aí é uma resposta já, uma parte da resposta. Né? A maioria os vê muito bem. Tranquilo, perfeito. Tá? Mas tem alguns que já vê, como fala aqui, a lucidez de cada um. Quando a gente pega um livro espírita, né, está o André Luiz, né, geralmente o André Luiz, junto com o instrutor, e o espírito que eles estão auxiliando geralmente não os vê. Eles precisam, tipo, entre aspas, se materializar para o espírito ver. A mesma coisa na pessoa encarnada. Tem 10 espíritos na sala. De acordo com o grau evolutivo dele, ele vai ver 2. Muito bem, vai ver os 2. Poxa, perfeito. Mas não vai ver 8, porque a evolução dele, a frequência dele, a visão dele ainda não alcança aqueles espíritos que são a frequência muito rápida. Tá? Eles não alcançam aquelas ondas. Então, é o que está falando que é a resposta, dependendo do grau e da natureza, da lucidez de cada um. O que o espírito vê muito bem. Mas isso não significa que está vendo tudo, está vendo algo, né? Uma parte. É a questão também da mediunidade. A mediunidade, conforme lá no livro Os Mensageiros, quem se lembra, quando Aniceto está falando sobre a Dona Isabel, ele fala o quê? O médium, poxa, a Dona Isabel é uma excelente médium, nós vimos lá no livro, né? Fora de série. Mas só alcança uma pequenina, eu não me lembro se é 5% que ele fala, né? Porcentagem do mundo espiritual, acho que é 5%. Ou seja, 95% uma médium como a Dona Isabel não vê. Um grau de lucidez, conforme nós vimos lá, altíssimo, mas mesmo assim não consegue alcançar, dependendo, tá, do grau evolutivo do espírito. Tá? Isso é uma parte da resposta. Vamos lá. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Por exemplo, a Elisa sonhou com alguém que desencarnou. Aí está tomando aquilo como um ser corpóreo, né? A pessoa. De repente ela, peraí, mas fulano já morreu, né? Quer dizer, aí que se toca, né? Se toca. E isso acontece muito com a gente. Quando, né? Eu estou brincando aqui, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu estou conversando com alguém e de repente, esse cara já desencarnou, mas tudo bem, vamos embora. Vamos embora continuar. Que antigamente, antes da doutrina espírita, eu saía correndo do sonho e acordava, tá? Vou acordar, porque eu sei que eu estou dormindo. Várias vezes aconteceu isso comigo. Olha a lucidez de um espírito inferior, né? Eu estou sonhando, vou acordar, e grudava no corpo e abria os olhos, né? Então é isso aí. Muitas vezes a gente vai ver espíritos normal, achar que é encarnado. Aí depois vai, né? Espera aí. Esse realmente é um espírito que já desencarnou. Alguém quer falar algo? Meu Deus do céu, hoje meu telefone também tá. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Acontece? Sim. Estamos. Eu estou. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala-os supor que diante da vista seres terrenos, que tem perdoe-me. O fato os espanta e fala-os supor que tem diante da vista seres terrenos. É porque tem
pessoa que me perturbou, já saiu. Então, porque a pessoa não tem noção, isso que nós falamos no início, espíritos, não tem essa consciência que nós somos espíritos. Então, a pessoa está conversando com pessoas normais, que nem nós. Né? Às vezes não sabe nem que está sonhando. Né? É muito interessante isso. E, no final, está falando com espíritos, né? Mesmo encarnados, mas são espíritos. Certo? Ficou alguma dúvida quanto a essa questão aí? Ninguém comenta nada? O Miramês explica bem isso, é só ler. Você vai ler a folhinha hoje? Vamos ler a folhinha dele. Né? Pois é, o que eu gostei dessa folhinha aqui foi que ele fez a comparação do sonambulismo com mediunidade. Foi o que eu muito gostei nessa folha. Né? Pois é, isso aí. É isso aí. Essa comparação que está legal. Tá? É que eu passei já em cima da hora, gente. O livro Filosofia Espírita, né, do Miramês, a explicação do Miramês sobre essa pergunta 435. Então, quem tiver o livro na mão, ou a página na mão, é só acompanhar. Quem não tiver, por favor, é só escutar a Elisa. A Arauta da Verdade, Elisa. Nós vamos ler primeiro essa observaçãozinha de Kardec aqui, né? Pode tem um comentário de Kardec. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Nós conservamos as formas, né? Quem é bonito assim, fica bonito no plano espiritual, continua bonito, tem um problema, né? Tudo bem. Então é isso aí, né? Morreu, não sabe que morreu, está lá no mundo espiritual, achando que está vivo, ou então está vendo gente que já desencanou, né? Como a forma é igual, não se muda muito, né? Então, eu continuo achando que está encarnado. É outro problema, né, da falta da ignorância, que eu falo dos espíritos no início da resposta. Tá? E isso dá muita dor de cabeça aos espíritos, dá muito trabalho para eles. Nas reuniões mediúnicas, né, que a gente frequentou, né, quantas vezes chegava um espírito lá que a gente tinha que explicar que ele já tinha morrido com um jeitinho, para não matar de novo, né? Chegar, cara, tu tá falando aqui comigo que tu já tá morto, o cara morria de novo, né? Tem que explicar, o que é que você sentiu, o que é que aconteceu contigo. Uma vez mesmo que eu atendi, falou, eu estava brincando com minha filha, não me lembro mais nada. Eu disse, você sentiu alguma dor? Acho que senti uma dor. Até chegar, eu falo, cara, olha, ninguém morre, você desencarnou, o cara já foi, tem que fazer essa viagem. Imagina no plano espiritual, como isso deve dar, essas pessoas devem dar trabalho, né? Muito, né? Quando chega pra gente já está mastigado, né? Bom, alguns caem até em choro convulsivo. Eu morri, né? Aquela aflição. Vamos ler a Filosofia Espírita? Vamos lá. Então, do livro Filosofia Espírita, volume 9, pelo Espírito Miramês, e a psicografia do João Maia Nunes. Aí é o item 27, que fala visão no sonâmbulo, relativa à pergunta 435 do Livro dos Espíritos. O sonâmbulo, no seu trânsito, pode ver os espíritos porque a sua visão é dilatada, de modo que observa as coisas mais profundamente. Mas, como ainda se encontra ligada à matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados, sendo a forma a mesma. Confunde-se, no entanto, tendo ele o conhecimento que o espírita já domina com facilidade, sabe discernir com normalidade. Bom, mas alguém aqui está disposto a ver se isso é verdade mesmo? Desencarnar para... É aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer? Morrer, exatamente, né?
Mas pelo menos quando a gente desencarnar, eu acho que a gente vai ter... aquela conhecida minha que eu falei que foi operar, entrou num quarto, acordou em outro, e descobriu que, né, achou que estava desencarnada, já acontece essa história várias vezes, né? Ela realmente desencarnou há pouco tempo, né? Quer dizer, ela deve ter tido uma facilidade enorme lá no outro plano, né? Se movimentar, né? A dona Neuza, que Deus a tenha onde ela estiver, né? Bom, vamos lá. Um médium em exercício, um medianeiro adestrado nos serviços espirituais de costume, tem no intercâmbio um fato comum de todos os dias. Já dissemos que o sonambulismo obedece, qual todos os dons, a uma escala de elevação. Cada qual tem a sua capacidade de sentir e de ver. Como na psicografia, há médios que escutam pelos canais de audição e escrevem. Outros ouvem dentro do cérebro e escrevem. Alguns veem escrito e copiam. Este sente por vibrações e registra. Aquele conserva-se consciente e suas mãos são tomadas pelos escritores espirituais. Assim. Então, olha só, aí ele vai repetir isso aqui. Mas, né, se a gente for procurar, existe mais meios ainda da psicografia, assim, do modo que como a psicografia acontece. É interessante, né? Uma só faculdade, né, mediúnica, tem tantas variações, né? Tantas variações se desdobram, tantos desdobramentos. Assim, eu estou gostando disso, dessa comparação que ele está fazendo com o sonambulismo. É um assunto que a gente vai ler, mas só desencarnar que nós vamos conseguir realmente entender. Mas pelo menos já vamos levar conosco a noção. Tá? Vamos ter essa noção. E outro que eu achei legal dessa questão de comparar, porque o médium já vive o sonambulismo, né, em vigília. Ele já está trabalhando em vigília, já está recebendo o espírito, está psicografando, né, psicofonia, etc. Em vigília. Então já está, esse exercício, né, já está bem, assim, digamos, mais... Né, já tá mais, ele já tem mais, assim, mais condições, né, já está mais cascudo nisso aí, né? Coisas que, por exemplo, para quem não tem essa mediunidade ostensiva, é até difícil de compreender às vezes. Digo isso por mim, né? Vamos lá. Assim, uma só faculdade de escrever tem inúmeras variações, de acordo com o dom em desenvolvimento espiritual. As faculdades mediúnicas se dividem, portanto, em outras tantas, quantas necessárias para o bom andamento da doutrina dos espíritos. Tudo isso se processa para a paz das criaturas. É Jesus voltando ao nosso encontro, para que todos o vejamos com os braços abertos, acolhendo-nos. Resta irmos ao seu encontro e receber das suas mãos novos compromissos para a nossa libertação e para a ajuda às criaturas que queiram livrar-se do mal. Legal isso aí, né? Resta irmos para o seu encontro, que ele já está nos chamando. O Consolador prometido está aí, já trouxe para nós, né? E estudando o Espiritismo, fica mais fácil de nós irmos ao encontro dos braços abertos de Jesus. Com certeza. Agora resta irmos ao seu encontro, ou seja, assimilar isso tudo, exatamente. Trabalhar isso. Né? Exatamente. Só que o que eu achei legal isso aí, eu aceitei Jesus, né? Só Jesus na causa, mas está falando aqui, e receber das suas mãos novos compromissos com a nossa libertação. E aí, nós estamos satisfeitos com os velhos compromissos que nós estamos aqui tentando resolver, né? Olha a nossa aulinha de segunda-feira aí. As dificuldades que nós temos para amar o inimigo, perdoar, etc, etc, etc. Nós temos que vencer isso aqui, para estar sempre aberto para os novos compromissos para a nossa libertação. Oi? Falei que é.
Pois é, se anima muito, viu, gente? Eu fico animado quando vejo essas coisas. Ai, ai, ai. Isso sem falar naquela... Hein? Fala, Constância. Uma perguntinha só. Quando você fala, eu sei que é da outra aula, mas quando você fala amar, né, tem que ser uma coisa natural, né? Tem que vir normal, né? É um sentimento. O amar, veja bem, de acordo com a última aula que veio explicando um pouquinho mais para a gente, o Evangelho, o amar, aquele simples ato de... Quando fala amai os vossos inimigos, que é o capítulo que nós estamos estudando, aquele simples ato de a gente desculpar, não ficar mastigando, remoendo aquela mágoa, né? Já silenciar a respeito daquilo, já é uma forma de amor. Nós já estamos sendo caridosos com o outro e conosco mesmo. Então, são coisas pequenas, né? São coisas pequenas, onde vai começar, porque o próprio Espírito que dá essa instrução lá, ele fala, amar não é aquele negócio que a gente quer sair abraçando aquela onda né, de afetividade, não, nada disso. São pequenos gestos nossos que vão nos levar para esse grande gesto no futuro. É o deixar ir, né? É o deixar ir. O perdoar não gosta. Deixar ir. Né? Mas de forma também que não é aquilo. Eu não quero também mais ver nunca mais essa pessoa na minha frente. Então a mágoa continua, o rancor continua. É esse trabalho que é o amar os inimigos. É o trabalho de, como é que se fala? Diluir essa mágoa, tá? Esse rancor, esse ódio. Isso já é o amar. Entendi. Né? Entendi. Até a gente chegar mais adiante e realmente amar. Mas começa nos pequenos gestos. Se depois você puder, eu não botei no YouTube ainda, mas vou botar hoje, que meu telefone segura o negócio. Não sei porque está segurando por 2 dias aqui as imagens. Hoje eu devo conseguir já mandar. Tá? Hoje eu vou colocar, daqui a pouco. Mas quando vocês quiserem ver, aí no próprio Skype fica por 30 dias as gravações, tá? É só dar uma olhada no Skype também. Ok? Legal, Consuelo? Entendeu? Entendi sim. Entendi. É só não querer mais matar o cara com a perna de peixe, dar uns tapas, nada disso, tá, mano? Vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos lá, Elisa. Pode o sonâmbulo ser muito útil às pessoas, desde quando reconheça seu objetivo de servir. Que ele se conscientize de que as suas faculdades não são para exibição, e sim para o exercício da caridade e do amor. Isso aqui é muito relativo ao sonambulismo provocado, né? Porque esse tipo de mediunidade, digamos assim, é que tem muitas chances de ajudar os outros. Nós vamos ver na época de Kardec a Madame Plénemezon, né? Ela se desdobrava, né, em vigília, era magnetizada, se desdobrava e ia alcançar, né, aquela história que Kardec conta na Rede Espírita, que o senhor tinha desaparecido e ela foi em desdobramento, achou o corpo a quilômetros, né, na beira do rio Sena, tinha morrido afogado. Quer dizer, pode ser muito útil mesmo, tá? Principalmente no sonambulismo provocado. No sonambulismo espontâneo já é um pouco mais complicado, mas mesmo assim, se a pessoa consegue ter uma informação no plano espiritual e trazer para alguém essa informação que precisa dessa informação, também está sendo útil. Né? Só não pode ser aquela informação, recebi lá no plano espiritual notícia que daqui 48 horas tu vai desencarnar. Pô, aí vai ter que matar antes da hora. Vai ser um assassinato. Mas algumas informações que podem acontecer, né, ser úteis, são oportunidades. Ok? Vamos lá? Esse pedaço é muito bonito. As letras que estão sendo escritas obedecem ao comando da mente de quem escreve.
E se essa mente não conhece algo da verdade, essas mesmas letras podem desorientar as pessoas e causar distúrbio nos corações. Mas, quando Jesus está ao nosso lado, ouvindo o nosso chamado pela nossa conduta elevada, as letras fazem maravilhas, como tem acontecido. Levantam caídos, curam enfermos e dão esperança aos sofredores de todos os tipos. Veja bem. Quer falar alguma coisa, alguém? Pode falar. Eu ia dizer o seguinte, é muito bacana, muito gostoso você ler esses comentários de meu amigo. Traz uma facilidade da gente entender as perguntas tremendo. Não é lindo e poético? Eu achei é por isso que eu estou dizendo. É bacana ele trazer essas mensagens, essas definições das perguntas para nós. Muito bacana. Bom, ele aqui está botando 2 capítulos do Livro dos Médiuns, tá? Em observação. Capítulo 19, tá? Que é dos médiuns nas comunicações espíritas, que ele fala primeiro aqui sobre, né, se essa mente não conhece algo da verdade. Tá? Isso fala lá no capítulo 19, aquela instrução que o Erasto, se não me engano, dá, sobre que eles preferem o espírito que tenham, né, algo na cachola, né, que tenham substâncias na cachola. Como é que eles colocam? Eu estou com o livro aqui na mão. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Ou seja, e depois ele fala sobre o capítulo 20, né, que quando Jesus está ao nosso lado, ouvindo o nosso chamado pela nossa conduta elevada, as letras fazem maravilhas. É o capítulo 20, da influência moral do médium. O médium moralizado vai ter todo esse auxílio. E realmente para ele... Oi, dá licença. Eu vou ter que sair, porque eu preciso falar com meu filho, ele está me ligando. Tá bom, vai com Deus, tá? Na sexta a gente fala. Boa noite a todos. Boa noite. Anota as perguntas, hein? Tá. Tá bom. Então, conforme fala aqui, levanta o caído, cura o enfermo e dão esperança. Influência moral do médium nas comunicações. Ou seja, vão ter bons espíritos com ótimas, né? Ótimas comunicações, né? E vai fazer toda essa ajuda. Quando eu li esse parágrafo aqui, eu lembrei logo desses 2 capítulos de uma vez só do Livro dos Médiuns. Foi simplificado, né? E é muito poético, realmente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tem isso aqui. As letras que estão sendo escritas obedecem ao comando da mente de quem escreve, e se a mente não conhece algo da verdade, essas mesmas letras podem desorientar. As pessoas começam a escrever e não sabem o que é que estão escrevendo, e, de repente, a verdade que está ali, elas desconhecem, né? Então, a necessidade do estudo. Necessidade sempre do estudo. Por que eu recebo essas mensagens? O que quer dizer isso? Né? O que os espíritos estão querendo me dizer com isso? Para poder realmente ter certeza do que está escrevendo, né? Que é a verdade, e não ficar na dúvida. É isso aí. Tem que saber o que está falando, né? Exatamente. A missão da doutrina dos espíritos também é disciplinar as letras de todos os alfabetos do mundo, para que elas ajudem a consertar os povos e melhorar todas as nações da Terra. E é para tanto que convidamos todos os leitores a fazerem a sua parte de melhoria no quinhão do seu íntimo, pois cada um, assim procedendo, há uma mudança no conjunto. A mediunidade abençoada não é a mediunidade em si, é aquela que não esqueceu Jesus, que tem no Evangelho sua meta a seguir. Bom, sobre esse item aí, dá tempo ainda. Você está com o Livro dos Médiuns na mão aí, Elisa? Só uma perguntinha. Já acabar de guardar ele aqui. Oh, meu Deus, não guarde, Elisa. Eu te falei que o Livro dos Médiuns veio parar na minha mão. Não sei por quê. Ai, Afrânia, eu tenho muito livro aqui em cima. Fala. Sempre quando cabe mais um, quando se usa Rexona.
Então, capítulo 20, da influência moral do médium, página 282 no meu, 283 no meu, que é antigo. Vocês têm igual ao meu? Capítulo 20. Meu é aquele verde. Não, o teu já é mais novo. Então, capítulo 20, pergunta 226, só o primeiro item da pergunta. Ele é longo. Pergunta 226, estou quase lá. 262. Vamos para cá. Tá difícil achar, hein? Mas fácil tu ler. Então, vamos lá. Ele fala que a mediunidade abençoada não é a mediunidade em si. Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Então, se você achar, eu paro, tá? O desenvolvimento, 226, no livro dos médios 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios, ou seja, o médio elevado tem uma mediunidade mais elevada, mais... Né? Os espíritos vão respondendo, não, tem nada a ver. Conforme o Miramês fala aqui, a mediunidade em si abençoada não é a mediunidade em si. E veja bem o que responde aqui. A pergunta. Pode ler. Vem de novo a pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo. Então, veja Independe do moral. A faculdade mediúnica pertence ao organismo, aquela questão que a gente sempre fala, brincando, né? Que os laços estão folgados, estão frouxos. Então, é aí que mora a mediunidade. Tá? Agora, depende da moral. Por isso que ela pode ser abençoada ou não. É o que Miramês fala aqui. A mediunidade abençoada é aquela que não esqueceu Jesus, você se moralizou. E ninguém se moraliza através do ato de ser médium. Não. Ele se moraliza através justamente da vontade de se melhorar, da conquista de virtudes, digamos assim. Lê o resto da resposta, Alice. Sim. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Tá. Então é isso aí que o Miramês nos expõe aqui. Né? Essa questão aí. Independe da moral, a mediunidade. Ela é abençoada porque o médium, tá? Ele não é o escolhido. Ele se colocou na posição de poder ser escolhido. Não existe escolhas à torta de essência, qual é aquele ali que eu quero. Isso não existe no universo. Nós só nos tornamos escolhidos desde quando nós nos colocamos em condições de prestar aquele serviço. Né? E o serviço se chama oportunidade. Bom, mas aí vai falar mais uma coisinha aqui legal, que vem agora, para mim, é o máximo. Vamos lá. Sempre se é dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então... Não, Elisa. Não. Quem procura... Desculpa, é voltar para a carta do... É voltar para a carta do Miramês. Desculpa. Meu Deus do céu. Falando, por favor, senão a gente vai ficar no livro de média-noite, porque tudo aí é interessante. E o favor, dom de Deus, é os espíritos. A pessoa não lê mentes, tá? Não, desculpe. Quem procura somente fenômenos está vivendo externamente, sem entender que a fonte da felicidade se acha no centro da vida. Olha só, aí vai a pessoa para o centro espírita para ver espírito, né? Dar tapa na mesa, revirar zoinho, né? De falar, né? Meio confuso às vezes falar demais. Olha só, isso aí, tá? É uma reunião também que deve ser de estudo, para que o médium também, né? Se desenvolva, ver os tipos de espírito que está vindo nessa reunião, que o fenômeno também é estudo, não é para apreciação. E ele está falando sobre isso. Quem procura somente fenômenos está vivendo externamente, você não quer se melhorar.
está procurando a melhora em si. O próprio fenômeno é um motivo de estudo. Pô, se eu, em vez de estar recebendo Jesus, estou recebendo lá Pô, tem alguma coisa errada comigo, não é isso? Lógico que eu não vou receber Jesus, estou falando aqui só para uma didática. Se eu quero receber um espírito elevado, estou recebendo um quebra-barraco, tem alguma coisa errada comigo. Não é que eu não queira, não deva receber, não, devo receber sim. Mas eu tenho que observar o que está acontecendo. Onde está eu, médium, onde eu estou falhando. Então, exatamente. O médium tem que dar passividade a todo e qualquer espírito que chega através dele, né? Agora, ele, como ele tem conhecimento com antecedência daquilo que vai acontecer, ele vai naturalmente selecionar, vai ver o que vai acontecer. O médium tem essa condição, ele sabe o que vai acontecer e ele pode tolher aquele para não acontecer. Ele pode tolher o espírito a dar soco na mesa, dizer palavrão, trepar na mesa. Ele pode tolher o espírito a fazer uma coisa dessa. Né? Gente, mas vocês estão falando de médiuns espíritas. E a mediunidade universal, quer dizer, no mundo inteiro, no Japão, na África. Acontece, mas existe o ignorante. Existe o ignorante e existe o estudioso. Mas é outra coisa, nós estamos falando com espíritas. Nós estamos conversando com espíritas. Tá. Aquele não espírita não está na conversa. Ele vai se esclarecer depois, se quiser. E aquele não espírita não sabe nem o que é mediunidade. Exatamente. Não, Elisa, tem esses médiuns que trabalham... Estou falando assim de outros países, né, que a gente vê reportagens e tudo, que fazem, que atendem, que cobram, que não têm o conhecimento, que são ignorantes, mas têm uma mediunidade bem fluente, né? bem desenvolvida. Né? Então, que é eles o que você falou. Podem se dizer médios, mas não sabem o que é mediunidade. Entre você dizer e saber... Essa foi a pergunta que nós tivemos agora da influência moral do médium. A mediunidade é do organismo, não é? Ele depende da moral da pessoa. Exatamente, tá? Mas ele tem o próximo parágrafo já esclarece. O próximo parágrafo do Miramês já esclarece alguma coisa. Vamos lá. A paz verdadeira tem a sua fonte no interior do coração, onde o mestre não esqueceu de atingir com o seu verbo de luz e a sua presença de entendimento. Aí agora. Não devemos querer ver somente os espíritos desencarnados. Devemos, sim, observar o que eles falam, quais as suas atitudes para com a humanidade. Não devemos somente querer escutar o orador, mas verificar se o que ele fala tem exemplo na sua vida. Eu sou eu o orador aqui hoje, hein, gente? Aí. Falou tudo aí. Ó. Viu? Tem que verificar o que eu estou falando, viu? Olha lá. Diz que cego guiando cego, cai todo mundo no barranco, não é isso que Jesus fala? Exatamente. Tá vendo? E a questão da mediúnica é a mesma coisa. O livro Domínios da Mediunidade, Dona Eugênia. O pior espírito que veio naquela noite é o nosso amigo Zé Maria, que já se tornou amigo da gente, né? Tanta gente falar nele. É o Zé Maria, o pior obsessor que tinha naquela noite. O cara, quando ele chegou, os outros obsessores voaram pela janela, se esconderam debaixo da mesa. Quem vai receber? A médium mais capacitada moralmente. A Dona Eugênia. Porque ela sabia contar aquele espírito, né? Sabia trabalhar aquele espírito. Olha só que legal. Porque, moralmente, ela já tinha essa consciência. Ela se preparou durante anos e anos. A vida inteira, digamos assim. Aí o André Luiz até fica, logo a melhor, entre aspas, a melhor médium da casa, e o escritor, que eu não me lembro bem quem era, fala, não. Ela justamente, para isso que ela está aí, por isso que ela é a mais preparada para receber esses tipos de espíritos. E saber se controlar, se comportar e conduzi-los, mais importante. Né? Então, eu realmente falo aqui, observar o que eles falam, quais são suas atitudes, etc. Né? Vamos ler só o último parágrafo, já passou da hora, né? Pode sonâmbulo ser o que for,
Busquemos nele o que ele pode dar de instruções que falem das leis criadas por Deus e do Cristo, que podem e devem morar em todos os corações. Ok? Então, tudo é seguindo as leis. Mas há um detalhe também em relação a essas leis. Se a gente não as conhece, como é que nós vamos segui-las? Tá? Famosa pergunta 780 do Livro dos Espíritos. É necessário que o progresso intelectual venha primeiro, para que saibamos distinguir o bem do mal, o certo ou errado, etc. Aí sim vamos nos moralizar. Ok, gente? Então, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou desligar a gravação.